Você acredita em gigantes? Em várias mitologias indo-europeias, povos gigantescos são caracterizados como criaturas primitivas, associadas com o caos e a natureza selvagem, e estão frequentemente em conflito com os deuses, sejam eles olímpicos, celtas, hindus ou nórdicos. Os gigantes também costumam desempenhar papéis similares nas mitologias e no folclore de outros povos. Há também relatos de gigantes no Antigo Testamento. Alguns deles são chamados de Nefilim, palavra frequentemente traduzida como gigante, embora essa tradução não seja universalmente aceita. A primeira menção dos Nefilim é encontrada em Gênesis 6:4. Atribuídas a eles são força extraordinária e proporções físicas. Será que os gigantes realmente existiram? Existem provas desse fato aparentemente mitológico? Os nefilins descritos na Bíblia de fato foram reais? Hoje veremos um achado arqueológico que pode mudar a concepção até mesmo dos mais céticos e abrir um enorme leque para diversas conjecturas. Eu sou Júnior Lutero e você é muito bem-vindo ao canal. Nefilins, os gigantes encontrados na China. Arqueólogos descobriram uma coleção de sepulturas de 5.000 anos na China que contém esqueletos notavelmente altos. Uma descrição que lembra muito os nefilins da Bíblia. Quando os homens começam a crescer na terra e filhas nascerem para eles, os seres divinos viram quão belas eram as filhas dos homens e tomaram esposas dentre aquelas que os agradavam. Foi então, e mais tarde também, que os nefilins aparecem na terra, quando os seres divinos coabitaram com as filhas dos homens, que os geraram descendentes. Eles eram os heróis da antiguidade, os homens de renome. Ficou intrigado? Será que estamos diante de uma possível prova arqueológica? Antes de continuarmos, gostaríamos de dizer que o like fica à sua preferência caso achar que esse trabalho mereça, e o sino de notificações é a nossa humilde serventia da casa para você receber todos os vídeos do canal. Vamos aos fatos. Pesquisadores da China descobriram os esqueletos de um grupo incomumente alto de indivíduos que viviam na província de Shandong, na China, há cerca de 5.000 anos. Anos neolíticos eram um sinal do que estava por vir na arqueologia local. Conforme relatos, uma escavação arqueológica numa pequena vila chinesa foram encontradas 105 casas, 205 sepulturas e 20 poços de sacrifício. Cerâmicas e vários itens de jade também foram descobertos. O Neolítico tardio remonta a uma época em que o Vale do Rio Amarelo era habitado pela cultura Longshan, também conhecida como a cultura da cerâmica negra, que prosperou na região entre 3000 a 1900 a.C. Uma análise dos restos dos esqueletos encontrados nesta escavação sugere que esses povos antigos eram assustadoramente altos. Embora os arqueólogos não relatem quantos indivíduos foram encontrados exatamente, o povo de Longshan provavelmente pareceram verdadeiros gigantes, de acordo com o estudo feito pelos especialistas que trabalham neste sítio arqueológico. Sua altura incomum foi provavelmente a consequência tanto da genética quanto do meio ambiente. Alimentação, clima e até mesmo a água do local pode ter atribuído todo esse crescimento. No entanto, outros acreditam que isso pode ter sido resultado de uma experiência alienígena num passado muito distante, o que também nos faz lembrar da história narrada no livro de Enoque, onde os anjos caídos na terra tiveram relações com as humanas e geraram seres híbridos gigantescos. Será que isso também aconteceu lá na China? Para os arqueólogos chineses, a civilização neolítica tardia chinesa envolvida na agricultura para que os moradores tivessem acesso a uma grande variedade diversificada de alimentos nutritivos pode ter contribuído bastante para o fenômeno. O panço era uma cultura importante na época e os porcos eram um gado muito consumido. E eles acreditam que a carne suína desse tempo tinha propriedades especiais, muito diferentes das que são consumidas hoje, e que os nutrientes podem ter influenciado no surgimento de pessoas gigantes na China pré-histórica.
Essa dieta constante afetou suas proporções físicas, incluindo a altura. Curiosamente, os homens mais altos de Longshan foram encontrados em túmulos que aparentam ser os mais importantes, e alguns objetos podem indicar que a alimentação era bem superior à dos demais. Como observado, a maioria dos humanos pré-históricos era pequena em comparação ao povo de Longshan, tendo menos acesso a uma dieta balanceada, um fluxo constante de alimentos nutritivos e, possivelmente, tendo que passar por condições ambientais mais adversas. Os povos maia da América Central, por exemplo, estavam entre os humanos pré-históricos mais baixos em estatura, enquanto cientistas e arqueólogos acreditam que os hábitos alimentares fizeram toda a diferença. Mas a altura pode ter surgido como uma característica genética vantajosa entre certas civilizações bem antes do período neolítico e o povo de Longshan. Um estudo recente de uma universidade famosa propôs que os genes para a altura apareciam entre a cultura gravetiana, um bando de caçadores-coletores que viviam no sul da Itália mais ou menos 50 mil anos atrás. Esses europeus do Paleolítico Superior, eles eram caçadores de mamute, o que pode ter algo a ver com a sua altura. Já que a natureza sempre procura adaptar o ser humano às condições locais e às eras, essa pode ser uma explicação científica. Especialistas acreditam que toda essa grande especialização associada a um excesso de proteínas de alta qualidade e a baixa densidade populacional podem ter criado condições ambientais que levaram à seleção de machos excepcionalmente altos. Isso pode explicar o porquê que os europeus dos Alpes dináricos são altos até hoje. Mas a altura não é algo exclusivo dos europeus. Outros humanos incrivelmente altos incluem o povo tibetano Kampas e o povo nilótico do Sudão. Mas seria tudo isso uma prova científica e arqueológica de que os nefilins realmente existiram? Como bem sabemos, o povo da China, em sua grande maioria, é de baixa estatura. Isso que é considerado muito alto até mesmo para os padrões de hoje, quando um homem chinês chega em média mais ou menos a 1,5 m de altura. Os esqueletos encontrados na China são muito semelhantes com os gigantes descritos na narrativa bíblica e no livro de Enoque, que eram notavelmente altos, mas ainda capazes de se reproduzir com mulheres humanas. Foi então, e mais tarde também, que os nefilins aparecem na Terra, quando os seres divinos coabitaram com as filhas dos homens, que os geraram descendentes. Eles eram os heróis da antiguidade. Este era precisamente o papel dos nefilins. Eles desempenharam isso bem no começo da Bíblia, precedendo a história do dilúvio e do tempo de Noé. O texto implica que houve uma relação não muito natural entre nefilins e mulheres humanas. Veja um outro texto. E lá vimos os nefilins, filhos de Anak, que vieram dos nefilins, e nós estávamos à nossa própria vista como gafanhotos, e por isso estávamos à vista deles. De acordo com o texto, os nefilins sobreviveram ao dilúvio e depois reapareceram na terra de Israel. Quando os espiões foram enviados para espiar a terra, eles foram recebidos por nefilins que eram tão grandes que intimidaram profundamente os filhos de Israel. Outro bom exemplo seria Golias e seus irmãos, o que pode nos render um outro belo documentário posteriormente. O que você acha? Para aqueles que procuram provas arqueológicas de que os nefilins bíblicos poderiam ter existido, as descobertas da China podem servir como um ponto de partida. Os resultados são verdadeiramente antigos, datando da área neolítica tardia que terminou há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Se os esqueletos eram de uma raça particularmente alta de pessoas, é razoável acreditar que raças semelhantes poderiam ter existido em outras partes do mundo. Você não concorda? E então, depois de todos esses fatos apresentados, você acredita na existência dos gigantes? Fala aí nos comentários pra gente. Vamos gostar muito de saber a sua opinião. Lembrando mais uma vez que muito em breve o nome desse canal poderá mudar. Mas aí você vai me ver aí na foto da thumb dos vídeos e também na foto de capa do canal. Então, quando você vê o canal mudar, é só você olhar para a minha foto e você vai ver que é a mesma pessoa, o mesmo apresentador, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos bater uma meta de like nesse vídeo? Bom,
vamos ser um pouco humilde, vamos estipular aqui 35 mil likes. Será que a gente consegue? Eu acho que com a ajuda de vocês nós conseguimos. Se gostou, compartilha com um amigo. Um grande abraço. Shalom.